Hoje, dia 26 de setembro, exatamente 16 horas, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo, eu posso dizer que o Brasil viveu hoje um dia às avessas. A CPMI, que a princípio foi buscada pelos opositores ao atual governo como uma alavanca para se mostrar a verdade de tudo que aconteceu lá no dia 8 de janeiro e que acabou sendo transformada novamente, mais uma vez, num palco da esquerda, trouxe hoje o general Heleno para depor como testemunha. Muito embora o general tenha conquistado junto ao Supremo Tribunal Federal o direito de se manter calado, ele procurou responder a todos os questionamentos, mas desde o início encontrou um clima tenso, um ambiente áspero. Em momento algum, na primeira parte, principalmente do depoimento, se percebeu um ambiente ameno para a busca de verdades. Muito pelo contrário, começou com a relatora fazendo colocações insinuosas contra o general Heleno, né? Tentando colocar coisas que não são verdades para que o Brasil inteiro pudesse imaginar que realmente aquilo provaria que o general Heleno fez parte de um complô para que tudo que aconteceu naquele dia 8 de janeiro se transformasse num golpe. Muito bem. É como o general Heleno acabou dizendo, né? No último minuto, digamos, das falas da relatora Elisiane Gama, que ela está tentando adivinhar o que eu tenho na cabeça. E soltou um palavrão digno de homens que estão corretamente se postando, se colocando, mas que, por conta de inverdades e de injustiças, perdem a calma, obviamente. Até porque é um ser humano, não é de pedra, né? E fez questão de afirmar que até hoje continua achando que bandido não deve subir uma rampa. Ora, ele falou também que Mauro Cid não participava das reuniões, e foi quando a esquerda, a própria relatora, trouxe lá uma fotografia mostrando o general Heleno sentado, à sua direita o presidente Jair Bolsonaro, depois o ministro da Defesa, o Ramos, né? Depois o comandante do Exército, Pujol, e um cidadão da Marinha, que não era o comandante Garnier, tá ok? Postou aquela foto chamando aquilo de reunião com alto comando. Não sei porquê, mas nenhum parlamentar levantou a mão para dizer isto não é uma reunião do alto comando do Exército, ou do presidente com os comandantes do Exército. Primeiro, porque de comandante só havia o comandante do Exército, o Pujol, mas não estavam presentes nem o comandante da Marinha, o Garnier, e nem o da Aeronáutica. E ainda mostrou que o tenente-coronel Mauro Cid estava sentado ao fundo, separado, não na mesma mesa. O que prova e comprova que o que o general Heleno disse era verdade. O Mauro Cid nunca participou de uma reunião com o alto comando do Exército, das Forças Armadas. Mas a esquerda não queria saber. A esquerda queria apontar o dedo. E como não encontravam argumentos para fazer o general Heleno cometer um erro, cometer uma falha, até porque quem fala a verdade não comete falha, começaram a buscar então, lá em 1964, o início do governo militar, que eles adoram chamar de ditadura. Muito bem. Ditadura fosse, a maior parte dos políticos que hoje estão aí no governo teriam sido banidos definitivamente. Mas não, estão aí.
sinal de que não era uma ditadura como eles tentam pregar. Houve excessos? Pode ter havido. Mas a esquerda estava certo? Claro que não. Naquele tempo, por exemplo, José Genuíno estava praticando guerrilha lá no Araguaia. A ex-presidenta estava jogando bomba no quartel em São Paulo, onde faleceu um soldado. É o que conta a história. É o que narram os livros, muito embora esses livros tenham sido abolidos das universidades. A história contada hoje é outra. De qualquer forma, essa CPMI, que acabou por começar errado, muito embora a intenção fosse boa, e eu falo isso porque, infelizmente, e volto a dizer, eu sei que muitos não gostaram do que eu disse outro dia, e até abandonaram o canal, mas não é o que importa aqui. Por mais que se tenha boas intenções, a nossa oposição é sim fraca. Porque, prestem atenção, no início, ninguém queria CPMI. O governo era totalmente contra. Não, de jeito nenhum. Né? Depois, Rodrigo Pacheco segurou por quase 3 meses a abertura dessa CPMI. Qual o motivo? Tinha que ter um motivo, tinha que ter uma justificativa. Estou olhando para a câmera errada aqui. Tinha que haver uma justificativa. Por que Rodrigo Pacheco demorou tanto? Para que desse tempo, para que as manobras fossem muito bem calculadas dentro da base do governo, para tirar da oposição que pediu a CPMI a maioria nas cadeiras. Porque geralmente a maioria, quem tem é a minoria, que é a oposição. Mas por obra do destino, sabe-se lá qual é esse destino, foi a base governista que ficou com a maioria. Aí eles quiseram a CPMI, aceitaram. E a oposição então perdeu a batalha, foi justamente ali. Por quê? A relatora é a protegida de Flávio Dino. O presidente da mesa é um filhote do Arthur Lira, que joga para o lado que mais interessar. E nós, a oposição, ficamos com o quê? Com nada. O que sobrou foram bons nomes, evidentemente, que a gente não pode esquecer, e eu cito principalmente Jorge Seife, Alexandre Ramagem, Marcos Rogério, Magno Malta, né? O Nicolas Ferreira. São nomes que realmente estão demonstrando serviço, estão batalhando, estão brigando, mas que são vozes já derrotados pelo relatório que vai ser feito pela Elisiane Gama e que, por haver maioria de cadeiras governistas, vai ser aprovado do jeito que ela escrever. Com essas e com outras, quem deveria pagar pelo acontecido vai sair ileso, como o general Gonçalves Dias, como o ministro da Justiça que desapareceu com imagens. Né? E a oposição? A oposição vai ter que agora lutar, batalhar para que essa CPMI não se volte contra o melhor presidente que o Brasil já teve, que é Jair Bolsonaro. Vai ter que lutar e muito para não deixar que essa CPMI aponte o ex-presidente como o mentor intelectual de um possível golpe que nunca aconteceu. Como bem disse o general Heleno hoje, o presidente Jair Bolsonaro sempre colocou e deixou claro que trabalharia dentro das 4 linhas da Constituição e que seus comandados deveriam assim agir também. E nós sabemos, quando tudo aconteceu lá em janeiro, o presidente estava longe do Brasil já praticamente 10 dias. E antes mesmo de viajar já estava de boca fechada há quase 2 meses. Portanto, querer fazer esse link, querer fazer essa ligação entre Jair Bolsonaro com o que aconteceu é realmente uma forma espúria de comprovar uma verdade que não existe. Mas este é o atual governo. Esse é o governo do amor que aí está. O governo do amor que tenta imputar a inocentes toda a culpa de algo que eles poderiam ter evitado, como ficou comprovado da própria CPMI de hoje, né?
quando foi apresentado o senador Girão, que é outro bom nome também que eu esqueci, apresentou um vídeo do diretor da Polícia Federal dizendo que no próprio dia 5 já havia comunicado o ministro Flávio Dino do que estava por acontecer, porque já tinha relatório da Polícia Federal em mãos dizendo que iria haver ataques nos prédios dos três poderes. Ele comunicou o ministro da Justiça, que comunicou o governador, e obviamente nós já sabemos, porque existem provas, já existem as manifestações do ex-vice-diretor da ABIN, que comprovou que enviou não sei quantas mensagens para o Gonçalves Dias e ele nada fez. Ou seja, eles sabiam o que ia acontecer e deixaram acontecer. É o que está comprovado até agora. Mas isto, com toda certeza, não sairá no relatório. Porque é para isso que eles estão trabalhando. Então, meus amigos, é um dia que eu considero indecente para a CPMI, que estão ali reunidos, perdendo horas de trabalho, gastando dinheiro público para tentar montar uma narrativa contra o ex-presidente do Brasil e jogar os conservadores atrás das grades, como já está acontecendo. É isso que nós estamos vendo, e por mais que eu sei que existem amigos do canal que não gostam quando eu falo dessa forma, mas eu gosto mesmo de abrir a cabeça de quem eu puder e colocar ideias certas. E a maioria não precisa abrir cabeça nenhuma, porque a maioria de vocês conhecem o que eu estou falando, sabem do que eu estou falando, acompanham o dia a dia. Vocês somente ouvem um pouco mais do que vocês já sabem, mas tem algumas pessoas que precisam realmente abrirem os olhos e enxergarem a política de outra forma. Então, não entendam que eu esteja desqualificando a oposição, não. É que a oposição nossa ainda é inexperiente perto dessas raposas que lá estão e que na surdina conseguem minar o trabalho, não só da CPMI, como da CPI do MST. E tudo isso graças a dois presidentes do Legislativo, Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que jogam para o lado que mais convier. É isso que eu tinha para vocês. Lamentavelmente é o que está acontecendo, mas era importante comentar isso com vocês, né? Espero que não tenha nenhuma surpresa negativa das 16 horas em diante, que é quando eu estou terminando o vídeo agora. Agradeço a atenção de vocês, desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau, tchau.